Boa noite, e vamos ter uma noite de estudo, de aprendizado, para engrandecer nossas almas. Hoje é quarta-feira, temos um estudo permanente do Evangelho segundo o Espiritismo, e que no mês de dezembro nós fazemos uma pequena pausa no estudo do Evangelho para estudarmos páginas que nos lembrem o trabalho de Jesus, né? A presença e o trabalho de Jesus na vida da humanidade, na vida de todos nós. Então hoje nós teremos, mais uma vez, uma página do nosso querido Antônio de Aquino, um dos patronos da nossa casa, dos trabalhadores espirituais, dirigentes da nossa casa. O nosso patrono é Leon Denis, né? Então, todos têm às mãos a página que nós vamos ler. A nossa querida Yara Cordeiro vai desenvolver o seu raciocínio em torno da página, que são todas, meus irmãos, lição de vida. Verdadeiras lições de vida, para que nós possamos realmente aprender a caminhar com mais segurança e tranquilidade. Teremos a nossa Hortência, que vai fazer o comentário no momento do Evangelho, apoiada numa página do livro Fonte Viva. Então, para iniciar propriamente a nossa reunião, vamos todos pegar a página que receberam e vamos ler, né? E a nossa Yara vai ajudar a gente a refletir esta página, né? Então, vamos lá. Na página de hoje, trazida pelo nosso querido Antônio de Aquino, tem o título de Vida em Abundância. Que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. Jesus, o grande mestre de todos nós. Recordemos sua passagem entre os homens na terra. País distante, provavelmente hostil em sua natureza, à exceção de alguns lugares. Povo voltado para as atividades próprias da região, sacerdotes dotados de conhecimentos adequados àquele povo rude, mas dominados pelo prazer do autoritarismo religioso, em meio a toda aquela multidão de pobres, sofredores, corações desejosos de ouvir uma mensagem eminentemente amorosa. Repassemos o olhar como se estivéssemos em um anfiteatro e observemos um quadro, dentre muitos, da passagem desse mestre generoso entre nós. Recordemos, por exemplo, um momento tão característico da sua personalidade elevada, em que avisa a todo o povo: vim para que tivesseis vida em abundância. Observemos que a mensagem é eminentemente de amor, mostrando simultaneamente a capacidade de sacrifício e a potencialidade de um espírito que não media condições, consequências, para que pudesse falar de Deus, o Pai, para toda aquela multidão sofrida. Provavelmente, muitos daqueles que o ouviram não o entenderam, mas os que tinham o coração puro perceberam que sua mensagem era toda ela voltada para o engrandecimento do espírito imortal. Vim para que tivesseis vida em abundância. O que vem a ser a vida em abundância, senão a certeza absoluta de uma vida de paz, de equilíbrio, produtiva, sem falsa moralidade, sem outros objetivos, a não ser o de trazer para os homens a notícia de que eles são filhos de Deus. O Cristo, engrandecido em todas as suas fases de vida, pelas inúmeras lutas por que passou, ao fazer a afirmativa tão poderosa, mostrava-se como o pastor das almas, como aquele que compreendia a necessidade do povo sofrido, doído, sem referências elevadas. Mostrava-se como aquele que poderia dizer, como disse:
Por mim encontrareis o caminho que leva a Deus, pois sou a verdade, e por essa verdade trarei a vida. Como a contemplarmos a convivência do Cristo com aqueles seres tão totalmente carentes de um pouco de paz, homem do povo, entre pobres artesãos, mulheres, camponeses e tantos outros necessitados, veremos o Mestre proferir as seguintes palavras de esperança: Vinde, vinde todos vós que sofrem, todos os que choram, todos os que precisam de paz, que eu vos conduzirei pela minha doutrina de amor à convivência com Deus. Transportemo-nos para os dias de hoje. Voltemos à realidade diária da nossa cidade, do local onde habitais. O que vedes? Crianças sem teto, mulheres sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. Que outra mensagem poderemos dar a esses seres, senão a mesma mensagem que Jesus nos ofertou? Como se disséssemos a todos os que estão desesperançados: o Cristo veio nos trazer a vida em abundância. Complementando tantas palavras, tantos apelos do Cristo, apresentaremos ao homem de hoje a verdadeira fé, aquela fé em Deus como Pai e em Jesus como Mestre. Aqueles que podem sentir as evidências da espiritualidade, assegurareis: não estão sós. Um anjo protetor os conduz, os ampara, os protege. Aos que são capazes de ter essa percepção, direis: confiem em Deus, em Jesus, porque anjos protetores estão ao seu lado, mesmo que não creiam. Deus não se apresenta somente para aqueles que creem. Falareis a todos os que convosco convivem: sou de Jesus, antes direis: sou de Deus. Mostrarei a toda a humanidade que as palavras do Cristo para vós não são palavras ermas, vazias, ditas como quem apresenta apenas uma forma de viver, mas são palavras que carregam em si a própria certeza daquilo que se fala. Repetireis então para o vosso próprio coração: o Cristo também veio para mim. Se não sou um grande necessitado, sou alguém que precisa de paz. Se sou uma pessoa pacificada, sou alguém que precisa de forças para ajudar o próximo. Se não trago grandes necessidades de convivência com a coletividade, sou aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele companheiro de jornada que se mostrará sempre fiel a Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Sentireis no imo da alma: o Cristo também me plenificou de vida, me trouxe paz e me disse: é a ti, filho, que me dirijo. Também para ti trouxe a vida, e vida em abundância. Que Jesus, o grande Mestre, o grande Senhor de nossas vidas, nos ampare, nos conduza e nos traga sempre, sempre a sua paz. Vosso irmão Antônio de Aquino. Muita paz, caros filhos. Então, essa belíssima página, meus irmãos, esse chamamento de Jesus às nossas almas, será comentado pela nossa querida Yara. E com certeza, muito alimentará nossas almas na noite de hoje. Vamos assim fazendo a nossa prece, nos preparando para este momento tão sublime de uma verdadeira aula espiritual para todos nós. Amado Mestre Jesus, bondoso amigo, condutor de nossas vidas, como é bom podermos estar aqui, Senhor, nos preparando para este momento tão importante de nossas vidas, ouvir os teus ensinamentos.
fortalecer nossas almas, sustentar nossos ânimos, nos ajudar, Senhor, a caminhar de cabeça erguida, procurando sempre o melhor caminho, este que Tu nos ensina, que Tu nos conduz. Abençoe a nossa casa espírita, toda a equipe espiritual que atua nesse momento, junto a nós e junto a todo o trabalho que está sendo realizado na noite de hoje, nas outras salas, envolvendo a todos, Senhor, nas Tuas forças de amor e de paz. E permitindo-nos, Jesus querido, que com toda alegria em nossos corações, possamos, junto a essa espiritualidade, a esses amigos, diretores espirituais da nossa casa, ao nosso patrono Leon Denis, podermos, Senhor, todos juntos, Te pedirmos a devida permissão para que em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudo dos Teus ensinamentos na noite de hoje. Graças a Deus. Então, agora, queridos irmãos, passamos a palavra à nossa querida Yara, que vai fazer o estudo da noite para todos nós. Que Deus a abençoe. Meus irmãos, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concedem na noite de hoje, rogando aos benfeitores desta casa que a todos sustentem, confortem os corações, possamos absorver a mensagem que, finalizando um ano de trabalhos, nos prepara para uma nova etapa que dentro em breve estaremos vivenciando. Que Deus nos sustente agora e sempre. Nós estamos com a página de hoje, vamos dizer assim, finalizando este ciclo que no mês de dezembro a nossa casa se volta para nos convidando para refletir, fazermos reflexões em torno de Jesus. Eu digo assim, não é refletir em Jesus, mas refletir Jesus, o seu significado junto a todos nós. E a página de hoje é como se estivéssemos, após as demais semanas, nos preparado para fazendo uma avaliação daquilo que foi, ou está sendo ainda, este ano de 2018, nos mostre como estamos para o próximo período que aí vem. E que, naturalmente, demandará de nós, né, muita coragem, muita força, muita determinação para darmos os nossos passos, não só nossos passos como indivíduos, mas os nossos passos como coletividade, amparando-nos uns aos outros. E a página que nos é trazida por nosso querido Antônio de Aquino, cujo título aqui foi falado, Vida em Abundância, ela é uma página que começa, não é, a sua apresentação. O nosso querido Antônio de Aquino nos convidou de início a dar passos para trás e procurarmos imaginar, não é, como foram os primeiros momentos de Jesus junto aos homens daquele tempo em que ele aqui se colocou. Então ele faz toda uma apresentação. País distante. Vamos nos posicionar geograficamente, tá bom? Estamos no Brasil, mas vamos lembrar do local em que Jesus nasceu. País distante. Provavelmente hostil em sua natureza, à exceção de alguns lugares. Povo voltado para as atividades próprias da região. Sacerdotes dotados de conhecimento adequado àquele povo rude, mas dominados pelo prazer do autoritarismo religioso em meio a toda aquela multidão de pobres, sofredores, corações desejosos de ouvir uma mensagem
eminentemente amorosa. É uma descrição, não é? Geográfica, social, histórica, em que a gente começa a pensar, não é? Deveria ser uma situação muito difícil para os homens daquele tempo. Uma situação em que, como estariam aquelas criaturas no momento em que o Senhor Jesus chegou? Desejosas realmente, como ele diz aqui, de viver em momentos de paz, de pelo menos começar a se compreender como criaturas neste planeta, já que até aquele instante talvez não tivessem a noção que nós temos hoje. Hoje nós já podemos ir numa nave para áreas fora, né, daqui, distante do nosso planeta, e termos uma noção daquilo que somos, como aqui estamos, do que temos contribuído para que este planeta siga adiante na sua jornada. Mas não apenas a Terra em si mesma, mas todos nós que constituímos este mundo. Hoje nós temos possibilidades de análise mais profundas. Hoje mesmo já tivemos as informações dos abalos sísmicos que estão acontecendo e todos nós, de alguma forma, estamos um tanto ou quanto preocupados, é verdade, né? Com tudo isso. Mas procurando ver que valores já temos em nós que fará com que ajudemos aos nossos irmãos que estão passando por essa série de dificuldades. Mas diz-nos ainda o nosso querido Antônio de Aquino, que se nós fizéssemos uma fotografia mental, né, neste instante, lembrando a posição de Jesus junto àquelas criaturas, talvez tivéssemos a possibilidade de ouvi-lo falar como ele falou. Vim para que tivesseis vida em abundância. Os homens daquele tempo, será que tinham a ideia de que eles estavam na Terra por uma situação momentânea? Será que eles tinham a ideia de que a vida teria o seu prosseguimento? Será que havia para aquelas criaturas a ideia da imortalidade? Mas Jesus veio e disse a todos: vim para que tivesseis vida em abundância. E esta expressão tem como referência o Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo 10. E me permitam trazer essa ideia até aqui neste momento, quando João nos mostra Jesus, o bom pastor. E o que é que ele nos diz? Nos diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor
dá a vida pelas ovelhas. É uma situação, né, que nos ajuda a entender melhor isto que Jesus nos diz. Vim para que tivesseis vida em abundância. Ou seja, vim para que pudesseis ter a noção da precariedade da vida material, da precariedade desta situação em que todos estão colocados, mas que atentem para uma coisa mais profunda. A vida continua. E ele faz essa informação, ele traz essa informação, como nos diz Antônio de Aquino, com um carinho, com um amor, com um sentimento tão elevado que, no próprio Evangelho, nós temos a informação de que antes os homens eram imolados, né, nas grandes arenas, eram mortos, eram destruídos, e a dor era algo profundo. A dor era algo profunda mesmo na vida das pessoas. Era o desespero que se instalavam. Mas quando Jesus chegou e falou, trouxe a palavra amor, nos diz o próprio Evangelho, os homens ficaram sobressaltados. Porque até aquele momento, essa era uma ideia que não era presente na vida de cada um. Consequentemente, Jesus, quando ele nos vem dizer que teríamos a vida em abundância e que traz essa ideia movida neste sentimento de amor, ele dá o suporte necessário a todos nós para que continuemos a nossa caminhada conscientes de que nós continuaremos vivos, mas uma vida bem diferenciada. E uma vida onde, na palavra que ele nos fala, eu sou o pastor, eu sou aquele que realmente trago para vocês essa noção de que vocês vão continuar vivendo e não viverão apenas na terra. A matéria, essa vai se destruir, mas o espírito, porque ele vai falar ao espírito, o espírito, este continuará caminhando para adiante. Ora, diante desse aspecto, né, nós vamos ver que para que ele pudesse nos dar essa certeza, nos dar essa condição de efetivamente ouvir a voz, como ele nos diz, ao ouvir a voz do pastor, as ovelhas o seguiriam. O que aconteceu? Era necessário que ele demonstrasse tudo isso com a coragem que ele sempre teve. Uma coragem onde mostrava a capacidade de sacrifício e a potencialidade de um espírito que não media condições, consequências, para que pudesse falar de quem? Eu sou a verdade. Ele nos diz, ele é a porta por onde as ovelhas passariam. Mas as ovelhas passariam buscando, não é, na certeza de que estavam sendo conduzidas pelo bom pastor, elas encontrariam algo que lhes daria condições de continuar caminhando segundo o seu chamado. E o que era isso? Era essa verdade, como está na nossa página. Ele poderia, então, falar de Deus, o Pai. E logo, no início do mês, a primeira página que tivemos foi Somos de Deus. Esta é a confirmação da mensagem. Ora, e saber que somos de Deus significa dizer para nós, encontraremos neste Pai o campo onde daremos continuidade ao nosso crescimento, porque o bom pastor estará sempre nos conduzindo. E esse aspecto é um daqueles que, colocando-nos nos dias de hoje, nós vamos perceber que ainda não é bem compreendida por todos nós. Ainda não conseguimos ter essa visão bem presente em nós, porque muitos temos medo. Medo de agir de conformidade como agiu Jesus. De conformidade como age o bom pastor. Nós, em muitos momentos, paramos para avaliar
Será que eu sou capaz de me sacrificar para ajudar o outro? Será que eu tenho coragem para isso? Será que eu sou capaz, não é, será que eu tenho forças suficientes para dar condições de agir à medida que sou convocado, que sou chamado para trabalhar no bem? Será que eu consigo fazer isso? Será que existe em mim essa coragem? Será que existe em mim, digamos assim, fé, confiança plena na potencialidade que me foi concedida pela própria vida, pelo próprio Criador, de seguir como o bom pastor, caminhando segundo o seu chamamento e seguindo na direção de desenvolvimento a que todos somos convidados. Com base nisso, né, fui buscar assim, naqueles que conhecem muito mais as histórias bíblicas, né, uma informação. E encontrei no nosso querido Richard Simonetti, há bem pouco retornado ao mundo espiritual, né, uma página muito interessante e que nos ajuda nesse processo de reflexão. Ele diz assim para a gente, que quando criança, havia um escritor no Canadá, o nome dele é Ardis Whitman. Ele vivia numa aldeia na Nova Escócia. E o que aconteceu? Naquela região, uma senhora, que era mãe de uma família numerosa, mais ou menos, de alguma forma, ela veio a morrer. E o que acontece com a sua morte? A responsabilidade seria do pai, mas o pai era alcoólatra e numa situação muito dolorosa. E ele não tinha condições de cuidar dos filhos. Então, muito irresponsável também pela própria situação do vício, ele cuidava muito mal dos filhos e uma senhora próxima pediu a ele, compadecida que estava das crianças, se ele permitia que ela tomasse conta de um deles, pelo menos. Então ele autorizou e ela foi realmente, veja só, ela acolheu, pela autorização do pai, o filho mais débil e doente daquela família, né? Aquela criança nas condições mais difíceis. E pegando aquela criança, ela em pouco tempo, como a expressão que nos diz aqui o nosso Simonetti, em pouco tempo ela fez com que aquele menino desabrochasse. E por quê? Ela não tinha muitos haveres materiais, mas ela tinha uma coisa que era fundamental: amor e energia. Amor e energia, como o nosso Jesus. E em pouco tempo, o menino desabrocha. Mas acontece que, mesmo tendo desabrochado um pouco mais, não é? Ele não foi acolhido logo de imediato pelos meninos, pelas crianças da redondeza. E havia muitos momentos em que eles estavam brincando e o menino ficava lá como que deixado de lado, choramingava, tristonho, até que chegou um instante em que essa zelosa senhora, né, vendo o quadro em que estava o menino, fez o seguinte: chegou junto da brincadeira, pegou o menino e disse assim: vai para casa, vai para dentro de casa, e foi conversar com os demais. E como é que ela conversa com eles? Vejam bem, neste exato momento está sendo decidido se meu menino será alguém ou não. Estou fazendo tudo por ele, porém cada vez que consigo empurrá-lo um bocadinho para frente, vocês o mandam de volta. Não querem que ele viva, que cresça, que seja forte e feliz? A gente sabe que mãe, quando vai defender a cria, né, fala com toda a autoridade que pode falar, né? A criançada ficou assim meio espantada, porque ninguém até aquele momento tinha falado assim com eles. Então eles perguntaram: afinal, o que a senhora quer que a gente faça com ele? E ele disse simplesmente que vocês não o ignorem,
que vocês brinquem com ele, não é? Que vocês não o deixem de lado, conversa um pouco com ele. E essa situação calou fundo na alma daquele escritor, do nosso Ardis Whitman. E ele nos diz assim: foi o seu primeiro contato com alguma coisa espantosa. E o que é espantoso que ele identificou? É que cada um de nós, conforme sejamos, nós temos o poder de edificar ou de destruir as pessoas. Nós temos esse poder de levantar ou de fazer com que a pessoa vá se diminuindo e diga assim, afinal de contas, quem sou eu? E isso dentro do nosso próprio círculo de vivência. Tá? Nós nos influenciamos das mais diversas maneiras. E dentro dessas influenciações, o que é que nós estamos vendo? Que tipo de pastor nós estamos sendo? Será que nós somos o pastor que é através dele que vamos encontrar o caminho, a verdade e a vida que nos espera no campo onde vamos trabalhar e vamos nos alimentar? Ou será que somos daqueles que, como os ladrões, procuramos entrar pelas janelas e destruímos a vida daqueles que se encontram no ambiente que nós nos encontramos? Então a gente começa a pensar, mas como nós podemos entender isso? Olhem que pérolas nos traz o nosso querido Simonetti. Paralisar as esperanças de uma pessoa, né? Mutilar as alegrias. Uma mulher que resolve, num dia, fazer um prato diferente em casa, né? Vamos fazer um prato diferente, vamos fazer uma coisa diferente para atender, para satisfazer a vida de todos. Aí o marido chega e diz assim, sua comida está horrível. Você não vai aprender nunca. Desista, você não vai ser uma Masterchef de jeito nenhum. Né? Às vezes a gente não ouve isso. Mas o que aconteceu? Você esqueceu a mão no sal e salgou a comida? Hã? Gente, e como isso pesa na nossa economia emocional. Ou quando nós temos as nossas crianças, que estamos ali junto delas, batalhando para que elas entendam alguma coisa, um problema que elas chegam da escola para ser resolvido, né? Chega a criança, pai, mãe, me ajuda, eu não entendi. A gente explica, sem até analisar quais são as condições de saúde mental daquela própria criança. E às vezes a gente diz assim, você não vai dar para nada. Não vai dar para nada. Não tente pensar em faculdade, porque você não vai sair da sua posição de catador de coisas na rua. E hoje eu tive a oportunidade de ouvir dois professores brasileiros que estão concorrendo, né, à condição de ser o melhor professor do mundo. Né? Temos dois brasileiros lá do Nordeste. E um deles disse assim, que a primeira coisa, ele mora numa região de dificuldade, uma região muito violenta, e num trabalho de tirar as crianças da rua, né, ele acolhe nas escolas e começa a fazer todo um trabalho com aquelas crianças. Mas a primeira coisa que ele pergunta é, o que é que você sabe fazer? E é em cima deste potencial que ele vai fazer toda uma programação, no sentido de garantir àquela criança a possibilidade de se desenvolver. E, em consequência disso, dentro dos projetos estabelecidos, como ele tem organizado a programação de modo que todas as disciplinas, né, interagindo, estão dando às crianças as condições de realmente crescerem. Mas hoje eu tenho
deixa eu ver aqui o que o WhatsApp está me dizendo, e o filho está ali pedindo, pai, me ajuda a fazer essa conta, me ajuda a ver uma coisa ou outra, e às vezes a gente diz não. Ou então dizemos assim, você é um imbecil, você nunca vai aprender. Isso é destruir a esperança. Isso é falar com desamor. Isso é não dar a condição daquela criatura entender que a vida tem continuidade. Que a vida vai ter o seu prosseguimento. Então, a gente ouve, não é? Nesses aspectos, muitas vezes, quando o professor lá pega a página escrita pelo aluno, sua letra é horrível, parece que a mosca saiu de dentro do tinteiro e andou por cima do papel. Sua letra não melhora em momento algum, não é isso? Quando é que você vai aprender a escrever melhor? Quando é que você vai aprender a trazer as suas ideias? Quando a gente nem sempre ajuda aquela criança a raciocinar, a refletir, a meditar em torno daquilo que está acontecendo em torno dela. E nós vamos destruindo, sem que até mesmo nós imaginemos que somos essas criaturas que estamos causando para o futuro uma situação tão dolorosa como a que nós vemos nos dias de hoje dentro da nossa sociedade. Mas as mulheres não ficam atrás, não. Quantas vezes, né? Está lá o seu companheiro no esforço danado de tentar melhorar a vida do grupo, da família, e ela diz assim, você não tem jeito, você é um fracassado mesmo, né? É de um emprego para outro, de um emprego para outro, não melhora em tempo algum. Todos nós vivemos essas posições. Todos nós encontramos, temos esse entendimento. Mas há aquelas almas que, no entanto, como nos dão estímulo, como nos fazem meditar em torno dos esforços que podemos fazer no sentido de crescer. Agem. Não precisa que Jesus chegue aqui agora e diga assim, faça desta forma. Mas as criaturas vão de tal forma se entregando ao trabalho, até mesmo sem se dar conta do tipo de atividade que estão desenvolvendo, mas de tal forma estimulam a alma do outro, que daqui a um pouco nós vamos vendo, não é, surgir valores que dizemos assim, mas como? Como é que pôde? De onde surgiu essa criatura? De onde ela veio? E quando percebemos que vem de uma região, às vezes, inóspita, e, no entanto, elas se apresentam dentro da sociedade como verdadeiros anjos da guarda de outros tantos. Colocar aqui entre parênteses, já viram aquela reportagem sobre os nossos jovens da Maré? Que estão vivenciando, não é? Tem neste momento um local apropriado para fazer os seus ensaios com não é banda de música, uma orquestra, não é banda de música, uma orquestra, não é? De jovens, onde em cada um deles foi sendo visto o valor que cada um tem, até poder definir qual era o tipo de instrumento, e hoje já viajaram pelo exterior, e nem sempre nós vemos tudo isso ser apresentado para nós, mostrando o trabalho daquelas almas anônimas, mas que estão ali, dando impulso, fazendo com que esses jovens encontrem ou divisem um horizonte melhor para as suas existências. E foi isso que Jesus veio dizer, né? Quando ele disse para eles, vim para que tivesses vida em abundância. Vim para que pudesses entender que há um caminho, que a vida tem prosseguimento. E, no entanto, né, nós vamos observar que nessa sociedade na qual nós nos encontramos, não só temos os agentes da boa vontade, como temos aqueles que são os pessimistas,
que consideram que nada vai ser possível. E, consequentemente, né, projeta-se diante das pessoas que estão à nossa frente a ideia de que horizontes cada vez mais sombrios, horizontes cada vez mais complicados, sem perspectivas positivas. E aí eu me lembrei de uma alma que hoje muito pouco se fala dela, Helen Keller. Helen Keller, né? Uma criança que nasceu com diversas limitações, surda, muda, cega. Como é que uma criatura dessa pode, nos dias de hoje, representar, diante daquelas pessoas que têm também limitações e daqueles que convivem com essas criaturas, um dos maiores exemplos de superação nas suas próprias condições de vida? Estimulada, não é, por uma acompanhante, não é, por uma babá, digamos assim, que, contrariando todas as propostas da família, porque a criança que nasceu com todas essas limitações, ela não tinha regras, a família não lhe dava regras, não lhe determinava como fazer. Então, na hora da alimentação, enquanto os demais estavam à mesa, ela rodava em torno da mesa, metia a mão no prato de um, metia a mão no prato do outro, e ninguém a orientava. E, no entanto, Anne Sullivan, né, que é a grande orientadora da nossa Helen Keller, faz com que esta criatura, de tal forma, se desenvolva, mesmo sem ter a percepção sensorial, o tato, para identificar todas as coisas. Ela foi uma das almas que mais nos demonstrou, ao longo da sua existência, o quanto de valor cada um de nós tem, e que isto veio à tona da mesma maneira como Jesus fez com aqueles que, em ouvindo a palavra amor, que é a grande palavra estimulante, conseguiu que muitas almas mais tarde descessem aos circos cantando hinos de agradecimento a Deus pela própria vida. Helen Keller. Nós temos também outras grandes almas. E aí vamos lembrar aqui dentro de casa, aqui dentro do nosso ambiente, criaturas que, do nosso conhecimento, né, que podem ser consideradas também como dessas almas inesquecíveis que fazem o quê? Doam vida. Enquanto que aqueles que estão mostrando horizontes sombrios, estão destruindo a vida, esses outros estão doando vida para que outros caminhem e cresçam. E eu trago aqui a figura de um Luiz Antônio Mileco. Luiz Antônio Mileco, um dos fundadores da Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, da SPLEB. Um homem que, sem visão, no entanto, quantas almas junto a ele tiveram o apoio necessário de buscar até transformação do ponto de vista psicológico, tirar muita gente das depressões, daquelas situações de vida tão difíceis. Luiz Antônio Mileco, com o seu carinho, com o seu amor, ele trouxe para muitas pessoas essa visão de que, até chegando junto a ele, aqueles que estivessem mais deprimidos diziam assim: talvez eu fosse levar a ele um pouco de consolo, um pouco de alegria, e saía de lá mais reconfortado. Assim como acontecia com a nossa querida Lourdes Souza, amiga de muitos anos aqui nesta casa, uma trabalhadora das primeiras horas, diria assim, se não da primeira, mais das primeiras horas, mas que teve, ao longo da sua caminhada, viu-se, né, acometida por um câncer, e quantas vezes companheiros aqui da casa chegavam a ela na buscando uma palavrinha, né, de apoio,
ou procuravam levar a ela nos seus momentos mais difíceis, quando perceberam a gravidade da enfermidade, vamos ao hospital levar o nosso apoio à nossa querida Lourdes Souza. E chegavam na volta, retornavam à casa chorando. Ela foi quem nos consolou. Ela foi quem nos deu mais vida, é quem nos deu mais coragem. E vamos lembrar do nosso Leon Denis. O nosso Leon Denis, que mesmo lá ao final da sua existência, já com a visão completamente destruída ao longo do seu tempo de trabalho, né? Usando lamparina, foi perdendo a visão. No entanto, olha o exemplo dele, o estímulo que ele nos dá no sentido de buscar a nossa transformação pelo estudo nas suas obras. Doam vida a todos nós. E a vida, como disse Jesus, em abundância. E por que vida em abundância? Porque nós não estamos mais limitados a pura e simplesmente vivenciar este momento desta encarnação. Nós temos a certeza da continuidade da vida, de seguirmos para adiante. Ora, dentro desse contexto, o que é que realmente nos falta para que nós possamos dar os nossos passos, fazer essa caminhada? Simplesmente termos coragem. Coragem. E uma coragem, né, que fará com que, nos nossos atos, em todos os momentos do nosso viver, nós mostremos que somos de Deus como estamos com Jesus. Essa é que é a grande verdade. E dessa maneira, quando Antônio de Aquino, né, nos convidou, vamos lá praticamente, não é ainda nos últimos períodos, mas quando ele nos diz assim: transportemo-nos para os dias de hoje, voltemos à realidade diária da vossa cidade, do local onde habitais. O que vedes? Crianças sem teto, mulheres sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. É diferente do tempo de Jesus? Pode ser que nós hoje não nos vejamos ainda, novamente, naquela condição de sermos criaturas que estejamos aprisionados, escravos, como no passado. Mas ainda mantemos um processo de escravidão, que é a escravidão mental, é a escravidão dos conceitos de valores superiores. Por isso, não é? Poucos somos daqueles que nos dedicamos às crianças que sem teto vagando pela cidade. Poucos somos daqueles que lhes estendemos as mãos para ajudá-los de alguma forma. Há pouco tempo, né, numa imagem muito assim, diríamos assim, simplória, simplista, um menino vai na estrada junto aos carros que estão parados, enfileirados na rua, né? Que estão ali naquele momento de... O trânsito tão pesado é que a palavra está me fugindo nesse momento. Mas, de engarrafamento, né? Para vocês verem como é que a minha mente está engarrafada. Mas dentro dos engarrafamentos, o menino oferece sorvete ao motorista do caminhão. Vai lá oferecer o sorvete, vai oferecer alguma coisa. E, naturalmente, como vivemos um mundo de desconfiados, ou de pessoas sem coragem, né, de até olhar o diferente junto de nós, ele simplesmente diz, é um simples presente, né? É uma lembrança de Natal, e oferecendo sorvete para um calor desses que nós estamos vivenciando, e a gente ainda não sabe efetivamente a quem vamos nos dirigir. As mulheres sem rumo, os homens desesperados, né? E o que é que Jesus espera de cada um de nós neste momento? A vida está aí, entrando pelos nossos olhos. E será que nós temos essa coragem? Será que nós temos
disponibilizamos, não é, efetivamente, para chegar a uma dessas almas que vemos em estado de tanto conflito, de tanto angústia? Será que a gente é capaz de dizer, amigo, irmão, Deus está conosco, Jesus veio para ti como veio para aqueles tempo? Tenhamos essa certeza. Vamos alimentar a fé, a coragem, porque como Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E diz mais, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. E nós vamos, não é, deixar, não é, que este fenômeno aconteça? Ou seja, será que nós vamos deixar que em torno de nós, aquelas criaturas que ali estão, na esperança de lhes darmos uma palavra de esclarecimento, de apoio, se afastem, porque não vão encontrar em nós, que já temos um conhecimento, que temos aprendido com a doutrina espírita, o quanto já podemos fazer para reagrupar as ovelhas e elas poderem caminhar de acordo com o chamado do nosso pastor? E isso é importante. É importante que neste momento em que nós estamos quase que caminhando para a finalização dessas reflexões que a que fomos convidados, não é, para meditar em torno da ação de Jesus, nós procuremos efetivamente avaliar como estamos nós intimamente em relação à doutrina e em relação à nossa prática diária. Porque isto é que está faltando. Não é? Então, nosso Antônio de Aquino diz para nós, um pouco mais adiante, que aqueles que já podem sentir as evidências da espiritualidade, nós vamos assegurar, não estão sós. Um anjo protetor os conduz, os ampara, os protege. Aos que não são capazes de ter essa percepção, direis: confiem em Deus, em Jesus, porque os anjos protetores estão do seu lado, mesmo que não creiam. Deus não se apresenta somente para aqueles que creem. E lembremos-nos, não é, do que também nos disse Antônio de Aquino há bem pouco, que entre Deus e Jesus, quando consideramos que eles estão muito longe, nós temos uma série de, não propriamente seres, mas de elementos que servirão de intermediários entre o Pai, Jesus e nós. Temos a Casa Espírita que nos convida para, em todos os momentos que aqui pudermos estar, ou pelo menos já conscientes daquilo que aprendemos, daquilo que já vivenciamos, daquilo que já faz parte da nossa própria cultura como seres que estamos caminhando na direção do mais alto, nós já possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Temos aqueles que vão nos esclarecendo, temos, como nos disse Antônio de Aquino, temos as obras que aí estão, temos aqueles que podemos considerar como anjos, como é o caso desta senhora, que buscando atender naquela família cuja mãe havia, né, voltado ao mundo espiritual, eles pudessem olhar o fenômeno da morte não como um total desaparecimento da ideia do amor, mas saberem que o amor continuava presente em suas vidas pela ação do bem que outras criaturas puderam trazer, e como trouxe aquela senhora para aquele menino. De alguma forma,
ele cresceu. De alguma forma, ele seguiu adiante. E de alguma forma, não é? Nós vamos ver que Jesus é para nós esse que representa ser o maior doador da vida. É o maior doador da vida, não é? Que vai nos ajudar a entender que, ultrapassando os limites da vida no corpo físico, nós vamos encontrar a vida plena, a vida do Espírito, a vida em abundância. E dessa maneira, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos olhar o fenômeno morte não como sendo o fim de tudo, mas como sendo o instante maior da nossa libertação para essa vida plena. Por isso, Jesus, ao nos dizer que veio para nos dar a vida em abundância, ele nos convida, como nos diz Amélia Rodrigues, através da pena do nosso querido Divaldo. Como entender a morte, mestre querido, que sempre nos ameaça e apavora? Como entender a hedionda mensageira da sombra? E Jesus, desenhando um tranquilo sorriso na face banhada pelo argênteo luar, nos diz assim: a morte não é mensageira da sombra nem do pavor, mas a missionária da vida imperecível. É a incompreendida intermediária entre Deus e os seres sencientes, encarregada de reconduzir os homens ao verdadeiro lar, após terem encerrado seus compromissos na escola terrestre. Para uns, o momento de retorno ao mundo espiritual é a misericórdia que chega em momento máximo. Para outros, trata-se da libertação do cativeiro. Não obstante, a morte faz-se instrumento da vida para a grandeza do ser indestrutível. Ou seja, através da morte, que, como diz Jesus, morrer não dói, o desprendimento é suave para os justos e inquietante para aqueles que são portadores da consciência culpada. O trânsito que leva à liberdade entre o cárcere e o horizonte largo, sem barreira, é sempre rico de expectativa e não em sofrimento. A marcha de cada qual é resultado da conduta vivenciada no período do cativeiro. E se estamos neste cativeiro ainda, por força, por conta das nossas múltiplas dificuldades, por não termos bem feito o nosso aprendizado, chega a morte ao termo de uma jornada, nos convidando a essa libertação, sim, mas nos convidando a compreender que a vida prossegue, tem continuidade. E é para esta vida imortal, desta vida plena, que nós estamos sendo preparados. Portanto, meus irmãos, como nos diz a palavra de Jesus através de Amélia Rodrigues, o desprendimento é suave para os justos e inquietante para aqueles que são portadores de consciência culpada. Então, para que nós tenhamos em nós a fé e a confiança nesta vida plena, ajustemos o nosso comportamento como espíritos que estamos caminhando na direção do nosso próprio progresso. E o ano de 2019, que aí está, com certeza há de encontrar criaturas mais preparadas para o bom desempenho desse trabalho, que é o trabalho com Jesus e em nome dele, sempre no campo do bem. E que 2019 seja para todos nós uma nova oportunidade que nos está sendo concedida para que trabalhemos por todo o bem no planeta em que nós nos encontramos. Que Deus nos abençoe. Então, queridos companheiros, tivemos aí uma bela aula para nós refletirmos sobre a vida em abundância, a visão de futuro, a visão de que a vida não para mesmo, em recanto nenhum do universo. Então, vamos dando continuidade
Nós agradecemos a nossa Yara e vamos sempre continuar contando com o seu apoio, com a sua presença junto a nós. E vamos continuar, queridos companheiros, nosso trabalho da noite, agora nos preparando para o momento dos passes, onde a espiritualidade maior irá nos envolver a todos, fortalecendo em nós, em nossas mentes, em nossos corações, os ensinamentos da noite e nos ajudando na renovação das nossas energias. Teremos para isso o comentário da nossa Hortência, que irá comentar a página do livro Fonte Viva, cujo título é Fé Inoperante, que nos diz o seguinte, apoiados numa expressão de Tiago: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Comenta o nosso querido Emmanuel: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora da madeira nos fornecerá, mas, se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento precioso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, pela elevação por um meio de trabalho incessante, se converte num reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então, mais uma bela página que nós temos para reflexão, e a nossa Hortência irá comentá-la no momento do passe. E agora vamos todos nos prepararmos para este momento de tratamento espiritual, quando os médiuns vão se colocar, né, nos seus postos de trabalho, para que a espiritualidade possa atuar junto aos nossos corações. Não nos distraiamos com a movimentação necessária e mantenhamos a nossa mente voltada para a lembrança do que foi falado, do que foi lido, para mantermos um equilíbrio no nosso pensamento e, ao mesmo tempo, abri-lo à espiritualidade para que ela possa penetrar também no nosso íntimo ser.
estejamos todos apostos, preparados para este momento sublime de nossas vidas. Então, queridos irmãos, vamos nos preparando todos. Vamos fazer a nossa prece, dizendo assim: Jesus amigo, Jesus amado, estamos aqui, Senhor, sequiosos de entendermos os teus ensinamentos e podermos senti-lo em nossa alma nesse momento, através das mãos amigas, dos médiuns e dos guias que nos conduzem junto a nós nesse momento. Permita, Senhor, que possamos, nesse momento, sentir a Tua ajuda na nossa incredulidade, nas nossas inseguranças da fé, mas que aprendamos contigo, Senhor, a senti-lo em nossas almas neste momento de grande bênção que todos recebemos nesta Tua casa de amor. Permita assim que possa ser em Teu nome e em nome de Deus que possamos considerar iniciado o momento dos passes. Graças a Deus. Então, meus irmãos, que neste momento do passe, sintamos a presença amiga do coração generoso do Senhor Jesus, através dessa espiritualidade bondosa que nos sustenta, que nos ampara, em nome de Deus. Na lição de hoje, titulada Fé Inoperante, o Espírito Emmanuel vem nos convidando a refletir em torno do dito bíblico, onde Tiago vem pontuando para nós a necessidade de colocarmos em prática a nossa fé, pontuando que se não tiver as obras, a fé em si mesma é morta, ou seja, nos mostrando a necessidade de colocarmos as mãos no trabalho. Emmanuel, no início da sua lição, vem aqui colocando para nós que por mais nobre que seja a intenção, por mais nobre que seja o ideal, a vontade fervorosa de estarmos ali sempre em comunhão, conversando com Deus, conversando com esses espíritos amigos superiores para nós, ele nos lembra, sem trabalho que materialize aquela nossa unção, acabamos ali desperdiçando, perdendo a oportunidade de produzir. É interessante lembrarmos que quando não vamos valorizando a oportunidade do trabalho, a oportunidade de executar o melhor de nós mesmos em nosso favor e em favor do nosso semelhante, nós vamos perdendo as oportunidades de crescimento. Vamos deixando passar as oportunidades do aprendizado. E quando estamos ainda invigilantes, apenas dentro dos nossos corações, imaginando que o que importa apenas para Deus, para o nosso Pai, é estarmos ali, apenas em conversa, apenas em recolhimento, sem buscarmos exercitar essas propostas na quais nos colocamos diante do Pai, nós também esquecemos da grande oportunidade de estarmos em comunhão com esses irmãos superiores a nós, que estão sempre buscando estar executando a vontade de Deus. E é interessante, meus irmãos, que Emmanuel procura até comparar a questão da fé, quando não se torna operante, como uma luz
que não irradia. É como se aquele raio luminoso se estendesse até determinado momento, até determinado limite, onde poderia alcançar um limite muito maior, se buscássemos colocar em prática aquele sentimento de unção e de desejo de adorar a Deus que estamos manifestando naquele momento. E temos que nos lembrar também, meus irmãos, que esse querido irmão generoso que é o Senhor Jesus nos deu esse exemplo, mostrando para nós, sim, os momentos de recolhimento que são necessários, mas que, acima de tudo, indo ao encontro do seu semelhante, indo ao encontro do nosso semelhante, tentando amparar, auxiliar, colaborar, dentro das suas limitações, com certeza, mas mostrando que é isso que Deus espera de nós, que nos ajudemos uns aos outros, que nos amparemos e nos fortaleçamos uns aos outros. Esta é a verdadeira fé que o Senhor Jesus tentou exemplificar para nós. E é o que Deus espera dos nossos corações, que aprendamos a construir a necessidade de estarmos juntos, amparando-nos uns aos outros. E assim, queridos irmãos, vamos percebendo que, como Emmanuel coloca para nós, este êxtase religioso no coração precisa da atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor. Muita paz nos nossos corações. Agora, queridos irmãos, mantenhamos esta tranquilidade e ouçamos a palavra do plano espiritual da noite. Que os nossos corações se encham da paz que Jesus nos oferece, principalmente nos momentos das aflições e das dores, das lutas e dificuldades, respondendo dessa forma às súplicas que elevamos através da prece, rogando-lhe o amparo e a ajuda que se fazem necessárias nesses momentos. Sem dúvida, ainda estamos longe na condição de sermos espíritos superiores. Temos imperfeições, mas todos nós fomos criados simples e ignorantes. Mas hoje, na atualidade, já nos encontramos suficientemente desenvolvidos a nível de inteligência e buscamos cada vez mais nos aprimorarmos moralmente. Portanto, Jesus nos é apresentado como aquele modelo máximo da perfeição em nosso mundo. É um amigo, é um companheiro, é um irmão e, acima de tudo, é um mestre que, de fato, tem condições
de nos orientar, esclarecer, consolar, pacificar as nossas almas. Mais uma vez, uma noite de reflexões em torno da palavra de um missionário que, em nome dele, transcreveu a sua palavra através de um médium. Mais uma noite para pensarmos, meditarmos em torno desse querido amigo. Portanto, que possamos então, após a prece final, resguardar no mais profundo do nosso ser esta paz que Jesus nos oferece. Mais uma vez. Fiquemos, pois, na paz de Jesus. Da vossa irmã, Lúcia Moreira. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, querida Lúcia, pela tua palavra estimuladora e amiga de sempre. Amado Jesus, bondoso Mestre, condutor de nossas vidas, só nos resta agradecer nesse momento por todas as bênçãos recebidas nesta noite. E levemos para casa esta paz que recebemos de Ti através dos Teus ensinamentos, buscando, Senhor, mantê-la em nossa alma com o esforço da fé operante, da certeza de que todo pensamento, palavras e atitudes voltadas para o bem será o nosso caminho certo para progredirmos, para crescermos. Alimentemos, amigos, a esperança em nossas almas. Regressemos aos nossos lares com alegria, com visão de futuro, com felicidade. Abracemos o novo ano com este ânimo, com esta esperança, com esta fé operante. E abençoe a todos nós, abençoando, Senhor, todo o trabalho realizado na nossa casa durante todo o dia de hoje, noite também, abençoando todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. E que possamos, assim, com esta gratidão em nossas almas, retornar-nos aos nossos lares em paz. E que Deus nos abençoe a todos. Que possamos, assim, em Teu nome, Jesus amigo, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do nosso patrono Leon Denis, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, considerarmos encerrada a nossa reunião e o nosso trabalho na noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja.